Porque eu me lembro aqui o alívio que foi da gente, né, quando o Bolsonaro saiu. E lá também, né, pelo menos o que chegava no noticiário era a maioria das pessoas aliviadas. Teve um jornalista, um âncora de um jornal que chorou na TV e tudo, dando a notícia e tal. Então, assim, gente, é um fenômeno a ser estudado, assim, minuciosamente, porque depois de que você passa isso, e não tem tanto tempo, né? Tem 4 anos que ele saiu, quer dizer, foi só um outro governo que teve entre ele e ele novamente. Então a coisa tinha que estar fresca, né? Tudo que aconteceu tinha que estar fresca de uma forma que não desse para eles reverterem dessa forma como eles revertem, fazer isso, essa manipulação que eles fazem, né? Porque, gente, eu fico me perguntando como é que a pessoa quer de novo o caos? Como é isso? As pessoas esquecem que nesses 4 anos houve um trabalho muito grande de comunicação da extrema-direita para mudar esse ponto de vista, né? Para tirar a responsabilidade desse grupo político. Eu acho que a grande falha da esquerda nesse momento é não entender ainda, do campo progressista como um todo, não só a esquerda, Sim. o poder dessa comunicação virtual e que ele não pode ser interrompido em momento nenhum. Ele não pode ser usado só de 4 anos durante o processo eleitoral. Ele tem que ser o tempo inteiro. E eu posso pegar um exemplo do México. Né? O presidente do México, ele todos os dias trabalhava comunicação, comunicação, comunicação. Ele não deixava brecha. Nunca deixou brecha. Ele tinha uma live, né, que ele fazia todo dia de manhã cedo, né? Claro, claramente. Ele abria, fazia uma grande, como se fosse um telejornal, todos os dias. Todos os dias ele trabalha com isso. E aí, por que ele faz isso todos os dias? Porque ele não deixa brecha de informação, de comunicação. A gente deixa um monte de brecha. Como a gente deixa um monte de brecha, esse monte de brecha vai ser utilizado pela extrema-direita para desculpabilizar o campo progressista dos erros, não foi o campo da extrema-direita. E a gente comendo Agora, isso é muito impressionante. Isso que você está dizendo é muito impressionante. A gente faz isso de verdade e eu vejo assim, tanto aqui na Folha Democrata e nos outros canais que eu acompanho, no DCM, no 247, no próprio ICL, né? Como isso é batido todos os dias, isso é falado, que precisa se melhorar a comunicação, que a gente precisa mudar em certas questões para isso e tal. Gente, me dá a impressão, Beazita, quem teve aqui no canal, numa entrevista com Pedro Zambarda, foi o professor José, do Portal do José. Ele teve aqui e ele falou muito sobre essa questão da comunicação e ele deu ideias assim ótimas e super simples que resolviam inúmeras questões. Então, você fica assim, a impressão que eu tenho é como se a gente estivesse realmente dando murro em ponta de faca, porque a gente está sempre falando, está sempre trazendo a questão, e a gente está trazendo também solução, e a coisa nada acontece, nada muda. Né? Por exemplo, agora, aí já voltando para a questão do Trump, né? Porque com a vitória do Trump, a extrema-direita ficou assanhadíssima aqui no Brasil também, né? Então, aí a gente viu essa semana postagens assim de que o Trump vai prender o Alexandre de Moraes, né, o Bolsonaro pedindo, para rir mesmo, o Bolsonaro pedindo o passaporte para ir na posse, ainda falando, será que o Alexandre de Moraes vai ter coragem de dizer não para o homem mais poderoso do mundo e tal, sabe? E que, olha, eu vi até eles falando que o Bolsonaro ia se tornar elegível novamente, por conta da vitória do Trump. Então, assim, as pessoas não conseguem nem raciocinar que o Trump não manda aqui, entende? Que o Trump não é presidente daqui. Né? E aí rola isso tudo, e aí eu comecei a acompanhar e acompanhar também os comentários, é impressionante como é que as pessoas acreditam nisso que é lançado, né? Então, gente já contando Bolsonaro 2026, gente, mas ele está inelegível, sabe? Não há o que fazer para ele voltar a ficar elegível e tal. Então, assim, não chega nesse ponto. Agora, você, como uma pessoa, né, que é da análise política internacional, porque eu vi analistas políticos internacionais falando que não
o Trump não está nem aí, que o Trump tem coisas muito mais importantes na cabeça dele para ele ver, que ele está preocupado com outras coisas e que ele não está nem aí para o Brasil, ou eu vi outros também da mesma importância, outros analistas da mesma importância, dizendo que não, que ele está realmente com foco também no Brasil, está preocupado com o Brasil e vai tentar fazer alguma coisa que coloque o Brasil em caminhos que ele quer lá das ideias dele. O que que você acha? No momento, Por que caminho a sua visão vai? no momento ele não está preocupado com o Brasil, não, mas ele tem uma questão. Eu acho que as pessoas estão confundindo o Brasil com a América do Sul. Né? O Trump ele tem uma questão com a América do Sul. Ao contrário do Biden e da Kamala, que ignoravam a América do Sul, porque não é que o Biden e a Kamala não se preocupam, eles ignoravam. Né? Essa gestão democrata ignorou, né, a América do Sul. Tipo, teve um papo ali com o Lula, né, o Biden, mas não houve aquela fala forte, aquelas visitas que eram feitas dos presidentes americanos aos países sul-americanos, não rolou. Então, assim, eles ignoravam. No caso do Trump, a gente sabe que ele não ignora. Ele tem uns olhos ali para a Bolívia, ele tem uns olhos para a Venezuela, mas no momento ele tem um outro problema. Né? Quais são os outros problemas em termos internacionais? Ele precisa afastar a Rússia da China. Esse é o objetivo dele. Porque ele já falava isso desde da outra eleição dele. Ele sempre viu a China como grande inimigo americano. E ele não está errado nesse ponto, porque a China disputa, né, a questão da hegemonia econômica do mundo com os Estados Unidos, ela disputa diretamente. Então, para ele, o objetivo desse momento dele é afastar a Rússia da China. E ele só vai conseguir afastar a Rússia da China se ele conseguir dar à Rússia o que a Rússia quer, que é o fim da guerra na Ucrânia. Então, ele tem outro foco nesse momento. O foco dele é a questão da guerra na Ucrânia, de como ele interrompe a guerra da Ucrânia, mas sem ter problemas com a indústria bélica americana. Tanto que o plano dele é um plano onde ele continuaria fornecendo, os Estados Unidos continuaria fornecendo armas para a Ucrânia. E ele tem outra questão no Oriente Médio. Porque, por exemplo, ele já está colocando na ONU, né, quem vai assumir a ONU, a embaixadora da ONU agora no governo Trump, é uma pessoa que é completamente pró-Netanyahu. Pró-Netanyahu no estilo assim, pró-Netanyahu na Cisjordânia, que esse governo Biden aí já não era. Então, ele tem algumas questões pontuais, que são a questão da Ucrânia e a questão Israel e Irã. Agora, dependendo de como essas duas questões se desenvolverem no mundo globalizado que a gente vive e da forma como o Brasil tem uma ótima relação com a China e com a Rússia, Venezuela tem uma ótima relação com a China e com a Rússia, Uruguai, todos esses países, né, que estão fazendo aquele cinturão mesmo, Bolívia, Colômbia, que tem grandes parcerias econômicas com essas lideranças internacionais, você começa, assim, a ter um risco de ser utilizado o território sul-americano como um âmbito de disputa internacional. Então, uma coisa que eu sempre falo que tem que ficar muito de olho com a questão da Venezuela, e a galera é muito passional quando fala da Venezuela, né? É quase que né, ama, odeia. Qual é a preocupação primordial na Venezuela? Um cenário de instabilidade política da Venezuela, e isso independe de se reconhecer eleição ou não, é um cenário propício para ingerência externa. Né? Aquela coisa de você resolver o problema. Então, tem que tomar muito cuidado para que a Venezuela não se transforme num palco de disputas de outros grupos políticos. Grandes guerras de procuração nessa região, que é o que acontece na Ucrânia, que acontece lá no Oriente Médio. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso, não abrir brechas para que o território da América do Sul seja utilizado como um ambiente de disputas de potências internacionais. Agora, aqui na região, na América Latina, quem está muito preocupado é o México, porque, de fato, o Trump deixa bem claro a sua questão com o México. Então, inclusive, já fez falas muito ofensivas da presidente do México. Então, assim, eu acho que a gente tem que esperar um pouco os acontecimentos, mas o que a gente tem, de fato, é Ucrânia e Israel. São os dois pontos de ingerência externa dos Estados Unidos trumpista, né? É o que ele vai trabalhar com força, porque ele tem interesse em interromper o crescimento da China, interromper a rota da seda, de uma certa forma desmembrar o BRICS, né, tirar um pouco o poder do BRICS, porque para ele é interessante desmotivar esse grupo econômico que tem como objetivo a desdolarização, a largar o SWIFT, que é o sistema de transação econômica ocidental, e usar um sistema próprio do BRICS. Então, tem várias questões ali envolvidas nesse processo. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.